Olá, boa noite. Foi identificado o paciente que estava internado sem documentos em um hospital estadual em Cariacica. O mistério chegou ao fim após um vídeo divulgado pelo hospital que viralizou nas redes sociais. As imagens chegaram até a família do jovem, que é da Argentina. O mochileiro argentino Ivan Pérez, de 27 anos, deixou de ser mencionado como PNI, pessoa não identificada. Finalmente, após uma divulgação nas redes sociais, feita pelos funcionários do Hospital Estadual de Atenção Clínica, o mistério foi desvendado. Já fizemos contato com a família, inclusive uma das irmãs já fez uma videochamada com o Ivan Pérez. Agora o nosso paciente tem nome identificado e respondendo cada vez melhor aos estímulos. Ivan foi atropelado no dia 15 de março. Ele estava na Praia da Costa, em Vila Velha, e sofreu um traumatismo craniano. Após a internação, o argentino não consegue se comunicar com a equipe médica. O irmão Emanuel ficou sabendo da situação de Ivan através de um grupo nas redes sociais de mochileiros. Em grupos de viajeros das redes sociais de Facebook, vieron la noticia, habían compartido el video de un periodista y me mandaron la publicación. Y ahí, bueno, empezamos a buscar la forma de contactarnos com o hospital e com os médicos. Há meses, a família não tinha notícias dele. En Brasil hace 2 años más o menos que sé que está por ahí. Él es viajero, mochilero. La última vez que vino se fue hace 4 años aproximadamente. Más de 6 meses que no se comunicaba. Tenía sus redes sociales como bloqueadas. As tatuagens também poderiam ser uma pista de quem era o paciente. Após exames das digitais, a Polícia Civil descobriu que a vítima não era do Espírito Santo. Para o hospital, uma outra preocupação era o fato do paciente continuar ocupando o leito, mesmo apresentando melhoras. O que é ruim para o paciente, porque ele perde a autonomia, ele fica suscetível a questões sanitárias, que o hospital por si só tem, perde o cidadão que talvez precisaria daquele recurso que o hospital poderia oferecer e aí por falta de vaga acaba não oferecendo. A mãe de Ivan morreu há 6 anos. O pai e os irmãos moram na Argentina e estão preocupados. Por isso, querem pedir ajuda financeira para que pelo menos um membro da família possa vir ao Brasil acompanhar o tratamento dele. Es una lástima que esté pasando por esto. Ahora en este momento no tenemos el dinero para poder viajar. Me voy a hacer todo lo posible para juntar la plata y viajar en la brevedad. Ivan segue em tratamento e apresentou uma pequena melhora. Mesmo sendo bem cuidado pela equipe hospitalar, o sentimento agora de Emanuel é estar com o irmão e acompanhá-lo de perto, torcendo para o mochileiro seguir a cada dia melhor. Me encantaría poder viajar ya urgentemente para ahí y poder ver en qué puedo ayudar, hacerle compañía, estar un poco con él. Que bom que a família foi encontrada, né? A gente espera a pronta recuperação dele, né? A expectativa da família é chegar aqui até terça-feira. Vamos mudar de assunto, gente. Uma mulher foi presa, suspeita de esquartejar o marido, um idoso de 73 anos. Isso foi junto com um amante no norte do estado. A repórter Manuela Machado tem os detalhes ao vivo pra gente, porque Manuela, o amante, também foi preso agora à tarde, é isso mesmo? Boa noite. Boa noite, Isabela. Boa noite a todos. Isso mesmo, um crime chocante, né? O amante, que tem 44 anos, é empresário, dono de uma floricultura e também de uma funerária, né? Os estabelecimentos ficam em Jacaraípe, na Serra, e ele foi detido agora à tarde, hoje à tarde, nessa funerária dele que fica em Jacaraípe. Nós temos imagens do momento da prisão, do momento que ele estava, na verdade, no DML, onde foi fazer exame de corpo de delito, mas ele não quis conversar com a nossa equipe de reportagem, não quis se defender e nem falar qual o motivo desse crime tão bárbaro. De acordo com a polícia, a mulher da vítima foi presa em flagrante no norte do estado. Ela foi identificada como Eleni Martins Gonçalves, morava com o idoso Sebastião Lopes de Jesus, de 73 anos, no bairro Nova Munique, em Vila Pavão. Ela teria esfaqueado o marido e depois esquartejado o corpo dele, junto com o amante. Mas depois da prisão, ela confessou o crime, mas colocou a culpa no amante. Disse que quem esfaqueou e esquartejou
esquartejou o corpo do marido foi o amante. E depois parte do corpo foi jogadas no Rio Doce, em Colatina. A suspeita, inclusive, acompanhou aí um momento do trabalho do Corpo de Bombeiros para tentar localizar os restos mortais do marido dela. O crime foi descoberto nesta quinta-feira, mas a polícia acredita que o homicídio tenha acontecido na semana passada. A polícia não disse aí há quanto tempo o casal estava junto. Essa mulher tem 60 anos, a vítima 73, e também não sabemos se eles tiveram filhos, né? Há quanto tempo que eles estavam juntos. Ela foi autuada em flagrante por homicídio e ocultação de cadáver e foi encaminhada ao Centro de Detenção Provisória de Colatina. Isabela. Obrigada, Manuela, pelas informações, viu? Gente, um empresário de Colatina foi preso, acusado de mandar matar o namorado da filha. O adolescente foi sequestrado, levado para Ecoporanga e executado. O adolescente Wesley Santos Maciel, de 15 anos, morava em Colatina e sumiu no dia 5 de dezembro. A família registrou na polícia o desaparecimento do garoto. 6 dias depois, um corpo foi encontrado na zona rural de Ecoporanga, a mais de 180 quilômetros de distância. Imediatamente, a gente passou a cruzar informação com as delegacias da região norte e noroeste, e identificamos um desaparecimento de um adolescente em Colatina. Passamos, então, a adotar essa como uma das linhas de investigação, até que coletamos o DNA da mãe do adolescente, comparamos com o corpo que foi localizado no município de Ecoporanga, e aí o teste de DNA foi positivo, ficando uma prova técnica que nos eliminou qualquer dúvida porventura existente, né? Durante as investigações, a polícia chegou até o nome do pai da menina com quem Wesley namorava. Ele teria contratado um mecânico de 44 anos para assassinar o garoto e esconder o corpo. Surge a informação de que os adolescentes estavam namorando e de que o pai da menina estaria descontente com esse namoro. Então, essa passa, então, a ser uma das nossas linhas de investigação e aí, com base numa prova muito técnica, muito contundente, a gente foi avançando na investigação e culminou, então, com o indiciamento de 2 pessoas. O pai da jovem como o mandante do crime e um outro indivíduo de 44 anos como executor do delito. A polícia realizou operações em 2 cidades para prender os assassinos de Wesley. A polícia não tem dúvidas de que o assassinato do adolescente foi friamente planejado. Eu, inclusive, já indiciei os 2 indivíduos que estão presos. Esse inquérito, ele, inclusive, já foi relatado e remetido à justiça e foi uma investigação bem minuciosa. O corpo desse menino é jogado no local ermo de Ecoporanga, numa intenção nítida de ocultar o cadáver e de garantir a impunidade do crime, mas a investigação foi muito bem realizada, junto com a equipe, e a gente conseguiu não só identificar o corpo, como também identificar os autores e prendê-los. Quanta crueldade, né? O processo está em andamento na Justiça. E a polícia investiga a morte de um funcionário de uma fazenda da ex-prefeita de Viana. A vítima não chegou para trabalhar e foi encontrada morta a tiros. O vaqueiro Jean Carlos de Oliveira foi encontrado morto a tiros dentro desta casa. O sítio pertence à ex-prefeita de Viana, Solange Lube. Foi um colega de trabalho de Jean quem encontrou o corpo. É vaqueiro, um tratorista, ele faz tudo. Acordava cedo, trabalhador. Nossa, todo mundo gosta dele. Aí hoje ele não foi pro serviço. Aí foram lá ver, chegou lá, ele caiu dentro de casa, morto. Peritos e policiais da Polícia Civil estiveram no local do crime. Jean morava e trabalhava no sítio havia apenas 4 meses, mas já era querido pelos moradores da região. A vítima foi trazida para o Departamento Médico Legal de Vitória. Durante a tarde, os familiares estiveram aqui e fizeram o procedimento de reconhecimento do corpo. Além de ter que lidar com a dor da perda do rapaz, eles não entendem o motivo de tanta violência. Jean era da cidade de Pinheiros e estava acostumado a trabalhar em fazendas. Os parentes esperam agora saber quem tirou a vida do vaqueiro. Não tem condições, o que aconteceu não tem explicação, entendeu? Uma pessoa boa, todo mundo gostava.
não tinha problema com ninguém, nunca arrumou problema, situação chata, entendeu? Não estou acreditando até agora, minha família está toda em choque. E eu não sei o que fazer, cobrar a justiça, justiça. A seguir, pânico em escola da rede estadual em Vila Velha. Os detalhes já já. Momentos de pânico em uma escola em Vila Velha. Os estudantes foram liberados depois que um homem armado invadiu a unidade de ensino. Do lado de fora, moradores apreensivos acompanhavam a varredura da polícia militar. Dentro do colégio, alunos apreensivos. O medo era de que algum suspeito pudesse ter entrado no local. A polícia fazia um patrulhamento de rotina aqui nas imediações da escola que fica na Glória. Por volta das 10 horas da manhã, eles teriam sido vistos por bandidos que estavam armados. Eles correram com medo da polícia nos fundos da escola. Só que nesse horário estava tendo o intervalo, o recreio dos alunos. Um dos alunos teria visto, então, quando um homem armado, com uma arma longa, teria corrido ali nos fundos. Com medo, eles avisaram os funcionários. A polícia militar, então, entrou na escola e fez uma varredura. As aulas foram interrompidas e os alunos liberados. Nenhum criminoso foi encontrado dentro da escola, mas um suspeito foi detido nas imediações do colégio para averiguação. As aulas no turno da tarde foram mantidas. E um pedestre foi atropelado na Vila Rubim ao atravessar correndo a pista fora da faixa. A Avenida Alexandre Buais foi interditada parcialmente nesta sexta-feira. Viaturas e ambulância prestavam socorro ao homem de 46 anos que ficou inconsciente após ser atropelado. Então, a princípio, a informação é que o sinal estava aberto para o condutor do veículo, né? E o pedestre avançou fora da faixa destinada e aconteceu o atropelamento. Foi bem aqui, em frente ao Mercadão da Vila Rubim, que por volta das 2h30 da tarde tudo ocorreu. Um trabalhador da peixaria de 46 anos que carregava sua marmita correu atravessando a rua com o semáforo aberto. Uma picape não conseguiu frear e acabou atingindo em cheio. A vítima lesionou a cabeça e a marmita que ele carregava ficou para trás. O filho do motorista estava no local, mas preferiu não gravar a entrevista. Ele contou que o pai estava indo trabalhar em Jardim Camburi quando foi surpreendido pelo homem que atravessou a rua correndo. Nós verificamos o carro dele, está com licenciamento atrasado, e o condutor, ao ser convidado a se submeter ao teste do etilômetro, ele se recusou. Ele nos informou que ele fez uso de bebida alcoólica sim, né, que fez uso, bebeu 2 cervejas na hora do almoço e se recusou a submeter ao teste do etilômetro. Ele aguardou no local, prestou socorro à vítima, a informação que a vítima está grave, mas ele permaneceu, nos atendeu, está dando os esclarecimentos necessários, né? Então, até o momento, não há necessidade de conduzi-lo ao DPJ. No local do acidente, muitos se arriscam a atravessar a rua fora da faixa, e acidentes não são incomuns. O pedestre estava fora da faixa destinada, pelo local do impacto, realmente ele estava fora da faixa, a princípio, né? É claro que tudo tem que ser averiguado com uma investigação mais apurada. Já a vítima foi levada ao Hospital São Lucas para receber os primeiros socorros. No próximo bloco, escolas em condições precárias no Espírito Santo. É um instante só. Escolas caindo aos pedaços com ferrugens e extintores de incêndio vencidos. Esses foram alguns dos problemas encontrados em escolas da rede pública durante uma fiscalização do Tribunal de Contas do Estado. O mofo está por toda a sala de leitura desta escola em Ibiraçu. Nesta de Vila Velha, as brincadeiras do pátio são entre pilhas de carteiras quebradas. Em Itapimirim, o portão enferrujado caiu ao ser aberto. Esses são alguns dos problemas encontrados na vistoria do Tribunal de Contas. Muitas escolas ainda sem acessibilidade, as escolas que têm acessibilidade com muitas questões de inadequação dos instrumentos de acessibilidade, muitas escolas sem banheiro para PNE. Infelizmente, a maioria das nossas escolas ainda não possuem biblioteca, não possuem uma sala de informática ou algum aparato similar. Os auditores também encontraram prédios caindo aos pedaços e muitas ferrugens. Vários extintores de incêndio vencidos. Tinha até colégios sem rede de esgoto ou faltando água potável. A maioria das escolas, elas não possuem o auto de vistoria de corpo de bombeiros e um número ainda maior não possui o alvará da vigilância sanitária. E além disso tudo,
ainda aquilo que existe dentro das escolas, nós encontramos uma situação de conservação muito precária. Os prédios não estão nem seguros para essas crianças estarem frequentando, nem para os profissionais da educação. Ao todo, 42 escolas foram fiscalizadas pelo Tribunal de Contas do Espírito Santo. Em 17 delas, há turmas multisseriadas, que são aquelas em que, em um único espaço, há alunos de escolaridades e idades diferentes ensinados por um só professor. O relatório é a materialização do descaso com a educação pública. Nós não podemos esperar ser uma nação com uma alfabetização, taxas de alfabetização altas, se nós não temos o instrumento, a biblioteca e a sala de leitura dentro das escolas. Estamos vivendo aí um ambiente de um mercado global informatizado, em que os profissionais de informática estão cada vez tendo mais espaço e as nossas crianças não estão tendo o contato com a informática dentro das escolas porque não há o laboratório de informática. Nos casos mais graves, o governo e as prefeituras podem ser responsabilizados. A gente muitas vezes tem problemas com saúde, economia, segurança pública e educação está ligada a tudo isso. São investimentos que só retornam a médio e longo prazo, mas é necessário, porque educação ela está ligada à própria formação do cidadão. Então é fundamental investir em educação. Bom, sobre as escolas da rede estadual, a SEDU afirmou que ainda não recebeu oficialmente os dados da operação. O TN2 fica por aqui. Para você, uma boa noite, um ótimo fim de semana.